Estamos de volta trazendo mais informações. Sou Rigoli Fagundes, canal Brasil Notícias, 2 de agosto de 2019. Galera, é o seguinte, não esquece, delícias da Angélica na descrição do vídeo. Pratos maravilhosos, vale a pena, viu? Entra lá, se inscreve, comenta, faz a receita e manda pra cá. Bom, gente, é o seguinte aqui, vamos falar das decisões do STF. O STF ultimamente tem tido algumas decisões meio que, vamos dizer assim, esdrúxulas. E estão colocando o nosso Brasil em risco. Vamos à matéria? Se inscreve aí, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Decisão do STF coloca em grave risco a estabilidade do país. Os 11 juízes do STF estão totalmente contaminados pelos frutos da árvore venenosa, como eles mesmos gostam de dizer. Eles não só não julgam ninguém na Lava Jato, protegendo propositalmente criminosos que possuem prerrogativa de foro, como também trabalham contra o país. Bom, isso é um fato que todo mundo já percebeu, né? Foro privilegiado é uma coisa que ninguém vê ser julgado ultimamente. Bom, até mesmo Fux, o meu herói do processo civil, está neste barco. A decisão que ele prolatou ontem sobre o conteúdo hackeado viola o princípio natural... Sobre o conteúdo hackeado viola o princípio do juiz natural. É totalmente ilegal e arbitrária. Não se salva nem mesmo Gentlen Barroso, que é o mestre do ativismo judicial com o seu neoconstitucionalismo barrosiano. O Supremo Tribunal Federal tem que ser todo destituído. Chega de se ter pudor com as coisas. Não tem mais outra coisa que possa ser feita para salvar a democracia. Quem é da área jurídica está estarrecido com essa decisão. A estabilidade do país está em risco gravíssimo. Algo tem que ser feito. E aí, encerra a matéria. Eu vou voltar aqui no começo, deixa eu subir ali, que eu achei interessante aqui a colocação dele, do jornalista, que é uma coisa a gente prestar atenção. Olha só, eles não julgam ninguém. E isso, dá uma olhadinha, quando foi a última vez que nós vimos o STF dizer que ciclano ou fulano foi condenado? Ah, o Lula agora em dia 25 de... Não, isso não foi, gente. Isso aí eles só confirmaram, não conta, tá? Então não conta. Eu quero falar de um processo que foi para as mãos do STF e que a gente viu dizer assim, ó, STF condenou deputado, senador, ministro, não sei o que, nada. Não vemos. Agora, o que é que nós vemos o STF fazendo? Duas coisas. Uma briga, concentrando, preste atenção se não é, concentrando todo o seu foco em cima de Jair Bolsonaro e da Lava Jato. Este tem sido o foco de concentração do STF nos últimos tempos. Eu não me lembro de nenhuma pessoa condenada pelo STF esse ano. Eu vi pessoas sendo soltas por Gilmar Mendes, por Marco Aurélio, por um, por outro, deixa eu coçar aqui minha careca, por outro. Por um monte de gente eu vi, um monte de camarada. Eu vi até salvo-conduto para pilantra. Mas eu não vi dizer que o STF condenou alguém. Vocês viram? Não. Quem é que nós vimos condenar alguém nesse ano? Nós vimos a Lava Jato. Inclusive, nós vimos ela tentando condenar também e sendo impedida pelo STF. Já prestaram atenção nisso? Outro ponto fundamental. Protegendo propositalmente criminosos que possuem prerrogativa de foro, como também trabalham contra o país. Vejam só, o que é esse foro privilegiado? São os deputados e senadores. Agora, por que eles não julgam, Igley? Simples. Primeiro, nós temos a CPI da Lava Toga lá no Senado, correto? Que não vai andar. E aí tá a questão, por que não vai andar? Porque, de um lado, você tem senadores corruptos que estão com processos no STF, parados lá boiando dentro da gaveta e esperando só prescreverem para depois amassarem e jogarem no lixo.
certo? Agora, por que prescreverem o GLI? Não vão julgar? Não, não vão julgar. Por quê? Simples, é uma troca rotativa. Vocês não votam na CPI nem nos nossos impeachments e nós não julgamos a causa de vocês e vocês continuam impunes, aprontando, fazendo o que querem à vontade, ferrando com a nação brasileira, enquanto tá tudo tranquilo pra gente aqui também. Temos ligações da mulher, ligações que eu falo relação, né? Negociatas, que indicam a mulher de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes com empreiteiras, com advogados da empreiteira da Lava Jato. Jamais poderia acontecer. Ontem foi feito pelo Moraes, se me falha a memória, né? A suspensão dessas investigações. Estranho isso, né? Isso está causando o quê, gente? Uma instabilidade jurídica no Brasil. Nós estamos saindo de uma instabilidade econômica para entrarmos numa instabilidade jurídica. Por quê? Aí vocês vão falar, é culpa do Bolsonaro? Em parte eu concordo, é culpa do Bolsonaro. Sabe por que é culpa do Bolsonaro? E eu vou dizer pra vocês por que é culpa do Bolsonaro. Porque o cara é honesto, porque o cara quer governar, porque o cara quer acabar com a politicagem, o cara quer acabar com o toma lá da cá, o cara quer acabar com a corrupção. Por isso é culpa dele. A culpa é dele, por querer governar um país da forma que o povo deseja que seja governado. Por isso é culpa dele. Porque se ele quisesse governar esse país do jeito dos pilantras, nada disso estaria acontecendo. Não teria uma mensagem vazada, não teria nada. Tava todo mundo nas Ilhas Caimãs, ou melhor, nosso dinheiro nas Ilhas Caimãs, né? Mas como o Bolsonaro é um cara que ouve o povo, foi eleito pelo povo e quer defender o povo, então a culpa é dele. Porque o sistema inteiro corrompido e aparelhado pelo PT está se sentindo ameaçado. Os caras praticaram corrupção a vida inteira. E agora estão vendo que o nó está apertando. Então por isso, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro são os alvos principais de qualquer ação do STF. Felipe Santa Cruz xinga, pisa, ofende, mas não já estão visando, né? Já estão visando levar o caso do presidente Bolsonaro em relação ao Felipe Santa Cruz para transformar em calúnia, ofensa, alguma coisa nesse sentido. Agora, a parte que o Felipe Santa Cruz xinga eles, ofende, né? Chama de chefe de quadrilha, isso é uma calúnia, é uma ofensa, uma calúnia. Pela lógica, cabe um processo. Cabe um processo. Mas isso daí ninguém fala, os ministros não falam, né? As mensagens vazadas de ordem criminosamente, os ministros estão lá fazendo base em cima de nada. Mas estão tentando fazer alguma coisa para derrubar a Operação Lava Jato, já querem afastar o Deltan Dallagnol. Agora o Fux, eu fiquei muito triste porque também eu gostava do Fux nesse sentido, né? O cara vinha até agora há pouco com boas ações, de repente essa daqui foi, enfim, né? De querer coisar lá as mensagens hackeadas. Fizeram um escardel porque o Moro falou na questão da destruição. Cara, o ministro da Justiça não tem... O pior é que eles sabem disso. Esse é o mais engraçado. É que eles querem... Vejam só, a tentativa, a intenção manipulatória deles é tão grande que eles sabem que o ministro da Justiça não pode ordenar a destruição de mensagens ou de qualquer prova que esteja na PF. Ele pode ser o chefe da PF, mas ele não pode. Ele não tem essa autonomia. Vocês entenderam? Ele não tem. Mas mesmo assim fizeram um escarcéu como se ele pudesse. Como se ele tivesse essa autoridade. E aí colocaram... Quer dizer, eles entendem do processo. Cara, eu fico pensando, eu que sou um cara simples, leigo, entendo isso. E esses caras que estão lá, eu acho que realmente, das duas uma. Ou eu sei demais, ou aqueles caras sabem de menos, ou acham que a gente é trouxa. Eu tô começando a achar a última opção. Eles acham que a gente é trouxa, né? Que a gente não vai perceber a manobra, que a gente não entende do que está acontecendo, né? Então fizeram um escarcéu danado, os próprios ministros. Quer dizer, eles sabem que a prerrogativa do Moro não alcança esse ponto. Que mesmo que Moro quisesse fazê-lo, não poderia. No entanto, eles agem como se o Sérgio Moro pudesse. Que é para quê? Para manipular as pessoas, a opinião pública. Fazerem as pessoas acreditarem numa coisa que não existe. E aí eles vão construindo essa escadinha para chegar onde nós estamos chegando agora.
decisões arbitrárias, suspender investigações contra ministros. Isso é ridículo, gente. É ridículo. Estão usurpando do poder deles. A ação do Fux foge à competência dele. O Alexandre Barroso, o Moraes, junto com o Barroso, eles estão agindo como Ministério Público e ministros. Eles não podem. Eles não podem ser julgadores e não podem ser acusadores ao mesmo tempo. Eles não podem ser juiz e Ministério Público não pode estar fugindo das atribuições. Mas ninguém faz nada. E aí nós voltamos para o Senado, que é quem poderia, mas não vai. Porque o Senado tá assim, ó, o negocinho tá assim, ó, travado, não entra nada. De tanto medo. Então é aquele negócio. De um lado deve, do outro deve mais ainda. E de dívida para dívida, dívida trocada não dói. Eu não mexo com você, você não mexe comigo e a gente segue filantrando o Brasil. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Fui. Só lembrando. Bom, fui. Depois eu falo isso aqui. Eu não vou nem entrar nesse assunto, que deixa pra lá.